E aí a gente ganhou esse livro aí de presente depois dessa tese. Ula lá, um monte de coisas. Muita coisa, né? Dessa E esse trajetória. livro? O que fala esse livro? Ixi, então vamos lá, a gente pode começar falando dele. Acho que vale contar um pouco dessa trajetória de como é que esse livro, na verdade, foi construído desde o momento da pesquisa, né? Então eu fui fazer meu doutorado na GV em São Paulo. E naquela época, nós estamos falando então do 2010, né? 2008 eu comecei o doutorado, 2010 definindo pesquisa. Você sabe que o tema de mulheres era um tema que vinha sendo pesquisado, mas muito pouco sendo trabalhado da forma como ele depois acabou acontecendo. A minha tese acabou sendo uma das teses, eu diria a tese mais recente da FGV sobre o tema, né, naquela ocasião. Então, nós estamos falando de 2010, 2012, exatamente. Pouco tempo. Então, o assunto de mulheres, Vivi, é um tema que já vem sendo muito discutido pela academia, eu diria, pensando na década de 70, 80, porque é um momento que as mulheres também começam a entrar com mais força no mercado de trabalho, né? Depois do movimento feminista. Então, a gente também vai trazer um pouquinho dessa discussão histórica aqui, que eu gosto muito, que tem aqui também no meu livro. Tá. Mas os temas eram discutidos da importância, porque muitos estudos falavam das discriminações sofridas pelas mulheres, os desafios de ascensão da carreira da mulher, as complexidades do contexto, né, das empresas para acolher mulheres. Então, não tem nada de muito, assim, digamos, diferente do que, eventualmente, hoje a gente está falando, né? Mas as coisas vão ganhando novos contornos. E o que aconteceu, então, é que aí, em 2012, eu fiquei interessada nessa temática, quer dizer, uns anos antes, e em 2012 isso virou uma tese, onde eu vou discutir como que a mulher percebe, né, a sua atuação no trabalho. E aí eu conversei com um grupo de 42 mulheres e acabei optando por falar com mulheres que estavam no que a gente chama da gerência intermediária nas empresas. Então, é aquela gerência um pouco mais sênior, que não está no dia a dia da operação, mas também não é uma mulher que ainda está num cargo, por exemplo, de diretoria, né? Então, ela está nesse sanduíche, né, meio dentro dessa organização, e tinham muito poucos estudos olhando para a mulher neste espaço, digamos, organizacional. E aí os estudos também falam que a maioria das mulheres, quando começam a ascender na carreira, elas chegam no máximo até essa posição da gerência intermediária, que existe uma barreira para que elas ascendam a postos hierárquicos mais altos, né, que é o famoso chamado teto de vidro, né, que ganha e vai ganhando contornos até com nomes diferentes ao longo do tempo. Então, eu achei interessante, naquele momento, entender essa mulher que trabalha e como é que era essa vida dela, né, no trabalho, a vida pessoal dela, quais eram as aspirações. Então, eu trabalhei com um grupo, com entrevistas individuais em profundidade, com cada uma dessas 42 mulheres. Isso me rendeu um material de mais de 40 horas de gravação, 800 páginas, um material riquíssimo. E que aí, a partir dessas análises, eu fui olhar para poder compilar na minha tese, então, em 2012, o que essas mulheres diziam, como é que elas se viam diante do trabalho, como é que era esse espaço do trabalho, como é que era a vida delas. Ana, você não chegou por que você decidiu por esse case, esse tema? Você passou por alguma coisa ou você conhecia alguém que passou e você começou a perceber? Da onde saiu essa primeira ideia? Tá, então, não foi tanto algo que necessariamente eu tinha vivido um assunto, sabe, que tenha me falado, quero poder olhar para esta causa. Mas era um tema que, para mim, me era caro, né? Eu falo, puxa, é interessante olhar para isso, queria trazer uma leitura diferente. A minha orientadora, então, na época, era um tema com o qual ela já havia trabalhado há alguns anos, na verdade, uma década antes. Então, sabe quando junto uma série de coisas? Puxa, acho que aqui tem coisas interessantes para serem exploradas. O que é curioso é que, depois da pesquisa, eu me reconheci em muitas das falas, né, daquelas mulheres que ali estavam abrindo, na verdade, seu coração comigo, porque, no fim, um espaço desse de troca, e eu percebi muito no contexto das entrevistas dessas mulheres, que elas queriam muito contar, né, de tudo que elas passavam, das angústias que elas viviam e dos desafios que também elas enfrentavam. Então, acabou sendo um espaço interessante, onde eu também, como eu te falei, me reconheci bastante na fala dessas mulheres. Já vou te contar um pouquinho, Vivi, do que eu descobri aqui para a gente traçar um pouquinho dessa história. Mas eu queria já pular para a questão do livro, né? Como é que isso chegou no livro? Porque eu, curiosamente, porque a vida vai traçando diferentes caminhos e a gente tem horas que as oportunidades aparecem e aí a gente fala, puxa, está aqui, né? Algo que eu quero aproveitar.
Em 2021, no início de 2021, então ainda a gente ainda falando um pouco desse contexto de pandemia, eu recebi o contato de uma editora falando, olha, você tem um perfil interessante, você tem algum trabalho acadêmico para que você tenha interesse em publicar, porque no fim, né, eu tinha o meu doutorado, e também uma atuação acadêmica, enfim. E aí eu falei, puxa, a minha tese, né, eu estava com essa pendência na minha vida, sabe? Essa coisa de falar, puxa, eu preciso fazer dessa tese algo mais visível. Não à toa ela chama Mulher Invisível, mas a gente vai falar do título também. E aí eu falei, poxa, aqui está uma oportunidade de trazer a tese para o formato de livro. E aí, curiosamente, na questão da gente trabalhar o texto, né, passar por todas as etapas de revisão, enfim, acertar as questões de lançamento, o livro foi publicado no ano passado, em setembro do ano passado, ou seja, 10 anos depois da tese. Né? E o que ficou ainda mais interessante? Por isso que eu falo que a gente tem que olhar para os caminhos também que a vida traz e enxergar as oportunidades, né? O copo mais cheio do que o copo vazio aqui. Ficou interessante porque eu acabei, no momento que eu fui revisitando o texto para trazê-lo para um formato de livro, e aqui eu trouxe, de fato, a tese, claro, com uma linguagem um pouco menos rebuscada do que você exige, né, a formalidade de uma tese, mas ele ainda tem muito uma característica de trabalho acadêmico. Eu acabei revisitei, né, tem uma parte final do livro onde eu revisito os achados, então, que eu tinha trazido lá em 2012. E falando, puxa, a gente continua tendo, né, muito espaço de conversa. A gente percebe que tem evoluções, né, em espaços ocupados pelas mulheres hoje, mas ainda tem muita coisa para ser percorrida.